A infância é vista como um período de inocência e esperança, mas nem todas as crianças seguem esse caminho. Em um mundo onde muitas sofrem abusos e injustiças, algumas cruzam a linha entre vítima e algoz. O que acontece quando a maldade surge onde menos esperamos? Hoje, vamos explorar as histórias das crianças que chocaram o mundo com seus crimes brutais. Começamos com Joshua Phillips. No começo de novembro de 1998, um caso chocante abalou a pacata cidade de Jacksonville, na Flórida. Joshua Phillips, um garoto de apenas 14 anos, estava brincando de beisebol com sua vizinha de 8 anos, Maddie Clifton, em frente à sua casa. Tudo parecia normal, até que pouco tempo depois, Maddie desapareceu sem deixar rastros. O sumiço da menina rapidamente mobilizou sua família e as autoridades locais. A polícia iniciou uma intensa investigação, levantando suspeitas sobre um vizinho chamado Larry Grisham. O homem já possuía histórico de agressões sexuais e, ao ser interrogado, chegou a falhar em um teste do polígrafo. No entanto, após fornecer um álibi sólido, ele foi descartado como suspeito, e o caso parecia não avançar devido à falta de provas concretas. Enquanto isso, a busca por Maddie tomou grandes proporções. Moradores da região se uniram para ajudar, incluindo o próprio Joshua Phillips, que participava ativamente dos esforços para encontrar a menina. A família Clifton espalhou cartazes em eventos locais e chegou a oferecer uma recompensa de $100 mil para quem tivesse informações sobre o paradeiro da filha. O caso chamou tanta atenção que o programa America's Most Wanted se preparava para exibi-lo em rede nacional. Foi apenas uma semana depois do desaparecimento que a verdade veio à tona de uma maneira aterrorizante. Melissa Phillips, mãe de Joshua, estava limpando o quarto do filho quando percebeu um vazamento no colchão d'água. Ao remover a fita adesiva que cobria um rasgo no material, ela se deparou com uma cena horripilante. O corpo de Maddie Clifton estava escondido ali. A descoberta revelou uma verdade brutal. A menina foi encontrada sem roupas da cintura para baixo, mas os exames periciais não indicaram sinais de agressão sexual. No entanto, o laudo da autópsia confirmou que Maddie havia sido espancada violentamente com um taco de beisebol e esfaqueada 11 vezes no rosto, pescoço e peito com uma faca, ambas as armas encontradas no local. O caso foi tratado com extrema seriedade e Joshua Phillips foi levado a julgamento como um adulto. Diante das provas irrefutáveis, ele foi condenado por homicídio qualificado no Tribunal do Condado de Polk. Por ser menor de idade, Joshua não pôde receber a pena de morte, mas foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Contudo, o destino de Joshua tomou um novo rumo em 2012, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que condenações de prisão perpétua para menores de idade eram inconstitucionais. 4 anos depois, em 2016, essa decisão abriu um precedente para a reavaliação de seu caso, concedendo-lhe o direito a uma nova audiência. A data foi marcada para fevereiro de 2017, reacendendo a discussão sobre sua sentença e trazendo à tona questionamentos sobre a possibilidade de uma nova chance para um crime que deixou marcas irreparáveis. Entretanto, seu caso não se compara a Christian Fernandes. No dia 14 de março de 2011, Christian Fernandes, um garoto de 12 anos, viu sua mãe, Bianella Susana, sair de casa para levar seu filho mais velho à escola. Bianella era muito jovem, apenas 12 anos mais velha que Christian, fruto de uma relação extremamente conturbada e problemática com um homem muito mais velho. Com a mãe ausente, Christian ficou sozinho com seu meio-irmão mais novo, David Galarraga, de apenas 2 anos.
Segundo relatos posteriores de Bianella à polícia, a criança ficava frequentemente sob os cuidados de Christian, algo que se tornou um hábito na rotina da família. Enquanto brincava pela casa, David se distraía com seus brinquedos ao lado de uma velha estante de livros. Em um momento de raiva, Christian se voltou contra o irmão e o empurrou com força contra a estante repetidas vezes, resultando em um desfecho trágico. Quando as autoridades foram acionadas e chegaram ao local, Christian acabou confessando o ocorrido durante o interrogatório. Ele afirmou que no momento do ato, estava pensando em seu padrasto e que o que aconteceu não tinha relação com o irmão mais novo. A história da família era marcada por um histórico de violência e dificuldades. Menos de um ano antes, o padrasto de Christian, Luiz Galarraga Bianco, tirou a própria vida na frente dos filhos, pouco antes de ser detido por acusações graves. Christian, que já havia sido levado ao hospital por conta de ferimentos e um olho roxo devido a agressões anteriores, carregava consigo um passado traumático. Quando o caso foi levado à justiça, a promotoria decidiu julgar Christian como adulto sob a acusação de um crime grave, o que poderia levá-lo a uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. No entanto, o juiz Mallory Cooper considerou que Christian, por sua pouca idade, não compreendia totalmente o significado de seus direitos legais no momento da confissão. E por isso, a gravação do interrogatório foi invalidada. Diante disso, o tribunal ofereceu um acordo para reduzir a acusação, e Christian aceitou. Ele foi sentenciado a 7 anos em um centro de detenção juvenil, com previsão de liberdade para 2018. O caso de Christian Fernandes continua sendo um dos mais debatidos sobre a complexidade de julgar menores em circunstâncias tão extremas. Outro caso chocante foi o de Andrew Golden. No dia 23 de março de 1998, 2 garotos muito jovens chocaram a cidade de Jonesboro, no Arkansas, ao cometerem um crime brutal. Andrew Golden, de apenas 11 anos, e Mitchell Johnson, de 13, haviam tido uma conversa com a professora Debbie Spencer na Westside Middle School sobre suas notas. Durante a conversa, Mitchell respondeu educadamente com "Sim, senhora" e "Não, senhora", enquanto Andrew, por outro lado, parecia distante e pouco incomodado com sua nota B. Mais tarde, Debbie revelaria que sentiu que os dois estavam tramando algo, mas jamais poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. No dia seguinte, Mitchell roubou o carro dos pais, enquanto Andrew invadiu a casa dos avós e pegou diversas armas de fogo que estavam armazenadas sem qualquer segurança. Munidos de um verdadeiro arsenal, os dois seguiram para a escola e se separaram. Andrew entrou normalmente no prédio, enquanto Mitchell se escondeu em um canteiro de obras localizado próximo a uma densa área arborizada. Lá ele começou a carregar e posicionar as armas estrategicamente para garantir fácil acesso no momento do ataque. Na hora do almoço, Andrew acionou o alarme de incêndio da escola e saiu correndo para se encontrar com Mitchell. Enquanto alunos e professores evacuavam o prédio seguindo os protocolos de emergência, os 2 garotos abriram fogo contra a multidão, usando rifles e pistolas, incluindo um rifle Remington .30-6 e uma réplica da carabina universal M1. O ataque foi devastador. 4 estudantes foram mortos: Brittany Varner, Stephanie Johnson, Paige Ann Herring e Natalie Brooks, além da professora Shannon Wright, que estava grávida. Outras 10 pessoas ficaram gravemente feridas, aumentando ainda mais o impacto desse crime aterrorizante. Apesar do planejamento detalhado e da frieza na execução do atentado, os 2 foram julgados como menores de idade, recebendo a pena máxima permitida pela legislação do Arkansas: prisão até completarem 21 anos. Após a sentença,
Seus registros foram selados, impossibilitando a consulta pública, embora a polícia mantivesse suas impressões digitais arquivadas. Em maio de 2007, ambos foram libertados, mas não demorou para que se envolvessem novamente em atividades ilegais. Tentaram adquirir armas de fogo utilizando identidades falsas e, em determinado momento, Mitchell conseguiu obter uma arma de maneira ilícita. No entanto, a polícia o prendeu posteriormente por porte de drogas e furto, além de confiscar seu armamento, interrompendo temporariamente sua trajetória criminosa. E se você está assistindo o vídeo até aqui, quero convidar você a se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. Continuamos com Lionel Tate. No dia 28 de julho de 1999, um evento trágico abalou uma família na Flórida. Kathleen Grosset Tate ficou responsável por cuidar de Tiffany Unique, uma menina de apenas 6 anos, durante aquela noite. Confiando na segurança de seu próprio lar, ela deixou Tiffany sob os cuidados de seu filho de 12 anos, Lionel Tate. Os dois estavam assistindo televisão na sala quando Kathleen subiu para o andar de cima para descansar por um momento. Cerca de 45 minutos depois, Kathleen foi despertada por Lionel, que trouxe uma notícia assustadora. Tiffany não está respirando. Em pânico, ela correu escada abaixo e se deparou com uma cena devastadora. O corpo da menina estava repleto de ferimentos graves, totalizando 35 lesões, incluindo ossos fraturados, órgãos internos gravemente danificados e uma rachadura no crânio. Ao ser interrogado pela polícia, Lionel afirmou que estava apenas imitando os movimentos de luta livre que via na televisão e não percebeu que poderia estar machucando Tiffany até que a menina parou de se mover. No entanto, especialistas em abuso infantil refutaram completamente essa versão dos fatos. Durante o julgamento, testemunhas médicas afirmaram que os ferimentos de Tiffany eram comparáveis à queda de um prédio de 3 andares, tornando a justificativa de Lionel ainda mais questionável. Em 2001, a mãe de Lionel teve a oportunidade de aceitar um acordo judicial que reduziria a acusação para homicídio de 2º grau. Caso aceitasse, Lionel seria enviado para um centro de detenção juvenil por 1 ano, seguido por 10 anos de liberdade condicional. No entanto, Kathleen Grosset Tate recusou a proposta, levando o caso a julgamento. Como resultado, Lionel foi condenado por homicídio de 1º grau e o juiz Joel Lazarus o sentenciou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, tornando-o o mais jovem réu a receber essa pena. 3 anos depois, em janeiro de 2004, um tribunal de apelação revisou o caso e anulou a decisão, permitindo que Lionel aceitasse o acordo que antes havia sido recusado. Ele foi liberado sob prisão domiciliar, mas sua liberdade não durou muito. Poucos meses depois, Lionel foi flagrado fora de casa carregando uma faca de 10 centímetros, violando os termos de sua detenção. Como consequência, sua pena foi agravada para liberdade condicional, com política de tolerância 0. No ano seguinte, Lionel voltou a se envolver com o crime de forma ainda mais grave. Ele assaltou um entregador de pizza utilizando uma arma de fogo, roubando 4 pizzas no valor de $33,60. Esse novo delito levou à sua prisão por porte ilegal de arma, resultando em uma condenação de 30 anos por violação da condicional e mais 10 anos pelo roubo, com ambas as penas sendo cumpridas simultaneamente. Em 2017, Lionel ainda tinha 19 anos restantes de sua sentença de prisão, encerrando qualquer perspectiva de liberdade para um jovem cuja história começou com um trágico erro, mas que rapidamente se transformou em um ciclo contínuo de criminalidade.
Outro caso chocante foi o de Jordan Brown. No início de 2009, Jordan Brown, um garoto de 11 anos, vivia com sua família em uma tranquila fazenda em New Beaver, Pensilvânia. A rotina era simples e pacata, sem grandes acontecimentos. Naquela manhã, o pai de Jordan, Chris, preparava o café da manhã para o filho e suas duas meias-irmãs, enquanto sua noiva, Kenzie Hawk, grávida, dormia um pouco mais. O clima na casa parecia normal. Após o café, Chris se despediu do filho antes de sair para o trabalho, lembrando-o de retirar suas coisas do quarto, pois em breve o espaço seria adaptado para o bebê que estava a caminho. Jordan vinha adiando essa tarefa há semanas. Pouco depois da saída do pai, um som abafado ecoou pela casa, mas os trabalhadores do lado de fora não prestaram atenção. Minutos depois, o ônibus escolar chegou e Jordan embarcou junto com sua meia-irmã mais velha, como fazia todos os dias. Parecia uma manhã como qualquer outra, até que cerca de 45 minutos depois, a filha de Kenzie, Adeline, de apenas 4 anos, saiu correndo da casa, em desespero, gritando por ajuda. Os vizinhos chamaram a polícia imediatamente. Ao entrarem no quarto de Kenzie, os oficiais encontraram uma cena devastadora. A investigação revelou que um disparo havia sido feito dentro da casa, atingindo Kenzie. O bebê que ela esperava também não resistiu. Uma cápsula de bala foi encontrada no quintal, compatível com uma espingarda calibre 20, que estava no quarto de Jordan. A teoria da polícia era que o disparo teria sido feito através de um cobertor para abafar o som, o que explicaria por que ninguém ouviu nada incomum. Jordan foi detido e permaneceu sob custódia até o julgamento. Tanto ele quanto seu pai insistiram em sua inocência, mas a acusação, incentivada pela família de Kenzie, pressionou por uma punição severa. O juiz John Hodge analisou as provas e, embora fossem circunstanciais, considerou-as suficientes para um veredicto. Jordan foi declarado delinquente, o equivalente a culpado para menores de idade, e sentenciado a 7 anos de internação juvenil em abril de 2012. Nos anos seguintes, Chris Brown recorreu diversas vezes, alegando que as provas eram frágeis, mas todos os pedidos foram negados. Durante seu tempo na instituição, Jordan concluiu o ensino médio e, com o apoio do pai, conseguiu um fundo modesto para seus estudos. Após cumprir 5 anos da sentença, ele foi libertado em 2016 por bom comportamento e sinais de reabilitação. Depois de sua libertação, Jordan mudou de nome e manteve uma vida discreta, permanecendo no mesmo condado, na Pensilvânia. A família de Kenzie expressou sua frustração com a decisão do tribunal, acreditando que a justiça não foi feita. Ainda assim, tentaram seguir em frente, deixando o passado para trás da melhor forma possível. E agora, prepare-se, pois estamos chegando em um dos casos mais chocantes desta lista. Antes conheça Armajid Sadah. Em maio de 2007, um pequeno vilarejo em Musahri, na Índia, foi tomado pelo desespero quando um bebê de apenas 6 meses, Khushbu Devi, desapareceu sem deixar rastros. Os moradores aflitos começaram a procurar respostas e logo se voltaram para um garoto de apenas 8 anos, Armajid Sadah. Armajid, sem qualquer sinal de nervosismo, contou em detalhes o que havia acontecido, descrevendo com frieza como atacou a bebê. Com a mesma tranquilidade, levou os moradores até um local afastado, onde havia escondido o corpo da criança. A mãe de Khushbu, devastada, chamou imediatamente as autoridades locais. O que chocou ainda mais a comunidade foi descobrir que essa não era a primeira tragédia envolvendo Armajid. Apenas um ano antes, sua própria irmã de 8 meses e um primo de 6 meses também haviam perdido a vida em circunstâncias suspeitas. O silêncio da família Sadah levantou ainda mais dúvidas,
pois eles pareciam tratar o caso como um assunto familiar, evitando fornecer informações concretas à polícia. Devido às leis da Índia, Amarjit, por ser menor de idade, não pôde ser condenado por seus atos. No entanto, foi encaminhado a um centro de reabilitação juvenil, onde permaneceu sob observação até atingir a maioridade. Especialistas, como o psicanalista Shamshad Hussain, analisaram o caso e identificaram um grave distúrbio de conduta em Amarjit, uma condição rara que leva a uma ausência total de empatia e prazer em causar sofrimento. Segundo os médicos, essa condição pode ser controlada com tratamento e acompanhamento psicológico. Após cumprir sua detenção, Amarjit foi libertado em 2016 e, para se afastar do passado sombrio, mudou seu nome para Samarjit. Seu paradeiro exato não foi divulgado e pouco se sabe sobre sua vida atual. O caso continua sendo um dos mais perturbadores da história criminal da Índia, deixando uma pergunta inquietante. Pode alguém com esse histórico realmente ser reabilitado? E agora o caso mais chocante desta lista: Derek e Alex King. No final de novembro de 2001, Alex King, de apenas 12 anos, e seu irmão, Derek, de 13, estavam prestes a cometer um ato que chocaria a pequena comunidade de Cantonment, na Flórida. Criados em um ambiente conturbado, os irmãos enfrentavam uma infância difícil, desde a separação dos pais. A mãe, Kelly Marino, lutava contra o abuso de substâncias e o pai, Terry King, tentava manter os filhos sob sua guarda, mas enfrentava dificuldades para lidar com os jovens que frequentemente fugiam de casa. Os garotos encontraram refúgio na casa de Rick Chavis, um homem de 41 anos com um passado duvidoso. Rick demonstrava um interesse questionável pelos meninos e os encorajava a ver o pai como o verdadeiro problema de suas vidas. Foi nesse ambiente que uma ideia sombria começou a tomar forma. Na noite de 26 de novembro de 2001, enquanto Terry King dormia em sua casa, os irmãos retornaram com um plano em mente. Com um taco de beisebol de alumínio nas mãos, Derek desferiu golpes fatais contra o próprio pai, incentivado por Alex. Após o ataque, incendiaram a casa na tentativa de encobrir o crime e fugiram para a residência de Rick. O que se seguiu foi um caso repleto de reviravoltas e versões conflitantes. Os irmãos inicialmente confessaram o crime, mas depois alegaram que Rick Chavis teria orquestrado tudo. Em outro momento, afirmaram que estavam trancados no porta-malas do carro de Rick no momento do assassinato. As sucessivas mudanças nas versões dos garotos confundiram a investigação e levantaram dúvidas sobre a verdadeira extensão do envolvimento de Rick. No tribunal, Rick Chavis negou participação direta no crime, alegando que apenas ajudou os meninos após o ocorrido. Contudo, as evidências apontavam que ele os aconselhou a inventar uma história para as autoridades. No fim, Rick foi absolvido das acusações de homicídio e incêndio criminoso, mas condenado por ocultação de provas e cumplicidade no crime, recebendo uma sentença de 35 anos de prisão. Os irmãos King foram condenados separadamente. Alex, considerado o mentor do plano, recebeu 7 anos de detenção juvenil, enquanto Derek, que desferiu os golpes fatais, foi sentenciado a 8 anos. Após cumprirem suas penas e serem libertados em 2008 e 2009, ambos afirmaram sentir arrependimento profundo pelo que fizeram. Apesar de não manifestarem saudades do pai, reconheceram que as consequências de seus atos os acompanhariam para o resto da vida. E se estes casos te chocaram, confira este vídeo sobre a criança mais temida na prisão da Inglaterra. Obrigado por assistir. Fique com Deus e nos vemos em breve.